Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, onde mais uma vez nós temos a grande oportunidade de estar aprendendo, né? Aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre recebe alguém aqui para fazer o estudo para a gente e sempre traz para a gente aí um estudo atual, né? Orientações, esclarecimentos, que possamos, né, meus irmãos, assim, aproveitar essas oportunidades e estar levando para a nossa caminhada lá fora, porque nos ajuda muito nas nossas decisões, nas nossas escolhas, porque a doutrina ela é atual, né? Nessa noite nós temos o nosso irmão Luciano, mais uma vez, né? Vem de Barbacena. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Né? Que vai trazer para nós as reflexões da noite. E eu convido os meus irmãos, né? Nesse momento, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. E nesse momento a gente vai agora modificar os nossos pensamentos, né? Nós já tivemos tempo suficiente para cuidar das coisas materiais. E agora, né, meus irmãos, nós vamos buscar o alimento para a nossa alma. Então vamos agora deixar lá fora todas as coisas que pertencem ao mundo lá fora. Deixar na terra as coisas da terra. E vamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E vamos fazer essa humilde prece, pedindo ao Pai permissão para iniciarmos essa humilde reunião da noite. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, onde aqui nós possamos estar aprendendo, onde nós encontramos orientações e esclarecimentos que vão nos ajudar na nossa caminhada lá fora, onde nós vamos estar caminhando, lidando, né, que nós possamos estar aplicando aquilo que nós aprendemos aqui, procurando assim nos corrigir, nos melhorar a cada dia. E nessa noite, recebemos com muita alegria o nosso irmão Luciano, que vem da cidade de Barbacena, que vai trazer para nós as reflexões da noite. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão, juntamente com seus amigos espirituais, que eles possam trazer, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir na noite. Permita que possamos iniciar essa humilde reunião. Nosso irmão Luciano, fique à vontade, tá? Tem uma água aqui, ó, caso você precise. Tá na hora já? Tá na hora. Já tá na hora? Obrigado, filho. Você também vai? Hein? Gente, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos ver se até o final da nossa conversa aqui se vai continuar bom ou se vai melhorar. Entendeu? Só a título de curiosidade, alguém conhece esse livro aqui? Né? Me baseei nele para fazer isso aqui, tá? São várias parábolas, várias passagens, né, que o Caibar explica, tá bom? Aí você, poxa, se começar a tremer aqui, a gente vai para ele, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Vocês conhecem? Conhecem? Ô, gente, ó, ficou até colorido aqui, ó. Agora melhorou, né? Vocês conhecem essa parábola? Hein? Que saiu assalariado, saiu de um par, depois voltou. Vamos lá. Começa o seguinte: porque o reino dos céus, ele é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei aquilo que for justo. E eles foram.
Saindo outra vez perto da hora sexta, hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e lhes perguntou: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Disse ele: ide vós também para a vinha e recebereis aquilo que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da undécima hora, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuraram contra o pai de família. Reclamaram, né? Dizendo: esses derradeiros trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes a nós, porque suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e te retira. Eu quero dar a esses últimos tanto quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos dos chamados, mas poucos os escolhidos. Essa passagem, ela está em Mateus, no capítulo 20, que vai do 1 ao 16. Tudo bem? Lembraram agora da passagem? Então tá bom, então. Vamos lá, como é que a gente começa aqui? Deixa eu ver. Tá. Ele fala aqui que a expressão reino dos céus refere-se ao estado de plenitude espiritual e que vai ser alcançado de forma gradativa. Segundo a doutrina espírita, o ser humano vai atingir esse estado de perfeição por meio de conhecimento e de transformação moral, obtido nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Então vamos lá. Só para dar uma explicação a respeito dessa passagem aqui. É o dono da vinha que sai na primeira hora. Né? Qual é essa primeira hora? Qual é a primeira hora? Hein? 6 horas. Hein? Lá tinha relógio? Não tinha. Né? Então, naquele tempo, a primeira hora do dia é quando o sol nasce. E, em média, para a gente é 6 horas da manhã. Certo? Então, ele saiu de madrugada para poder começar o dia bem. Então, ele chegou, o sol raiando, começou a contratar o pessoal para vir. Aí depois ele saiu na terceira hora, que é às 9. Saiu na sexta hora, meio-dia. Saiu na 9ª hora, 3 horas da tarde. Saiu na 11ª hora, ou seja, 11ª, 5 horas da tarde. E fecha o ciclo às 6, que vai de 6 até às 6. Vocês concordam comigo? A explicação? O porquê que é? Saiu na primeira hora, na terceira, na sexta, na 9ª, na 11ª, nesses períodos aí, tá? Então, só para a gente alertar, então é com o nascer e o pôr do sol. Então, é aquela história, trabalhar de sol a sol. Não é isso? Então, ele fala que a expressão reino dos céus é um estado de plenitude espiritual, é a satisfação interior. É quando a gente começa a equilibrar dentro de nós o quê? As nossas vibrações. Né? Pode chover canivete que você está zen, está tranquilo. Não é verdade? Pode dar topada que você ainda perdoa a pedra. Né? E aí vai. O
O pai da família, né, que fala assim, um pai de família saiu de madrugada para assalariar. Esse pai de família aqui, ele se refere a Deus. A vinha, aonde é praticado e é trabalhado tudo isso, a vinha é a humanidade. Somos todos nós, tá bom? E o trabalho, o que vem a ser? As aquisições de virtudes. Tudo bem? Para realizar essa aspiração, uns vão precisar de mais tempo e outros vão precisar de menos tempo. Não é porque um é mais inteligente que o outro, não, gente. É quando você se depara com um obstáculo, o que vem a ser esse obstáculo? É aquela chance, oportunidade de você se transformar. Largar um viciozinho de lado e adquirir uma virtude. Mas às vezes você está tão preso a esse vício que você perde um tempo ali. Vocês estão entendendo? Porque eu digo o seguinte. Na outra vez que eu estive aqui, eu falei do copo d'água? Copinho cheio, copinho, água azul, não. Vamos lá. Você tem um copinho aqui, você bota uma água colorida, água azul, tá bom? E bota essa água, esse copinho com água, debaixo da bica lá. E deixa ficar pingando. O copinho vai transbordar e vai entrar uma gotinha de água limpa e vai sair aquela água azul e vai cair. Com o passar do tempo, vai entrar tanto água limpa que ela vai se transformando e vai expulsando aquela água colorida. E vai chegar um tempo que a água está totalmente limpa. Vocês concordam comigo? Se eu chegar e aumentar o filete ali de água caindo dentro do copo, o processo acelera. Vocês concordam? Então vamos lá. O que é esse copo com água colorida? Somos nós com as nossas dificuldades. Somos nós com as nossas imperfeições. Somos nós com os nossos vícios. Tá bom? Aquele copinho que está debaixo daquela torneirinha que fica só pingando, é aquela pessoa que é muito agarrada a seus vícios, às suas dificuldades. Aquele copinho que está debaixo daquela bica que o filete é maior, é aquela pessoa, aquele espírito que tem mais facilidade de entender como se processa as lições do Cristo, de Deus, entende as oportunidades que nos são oferecidas para que a gente faça essa transformação dentro da gente. Vocês estão entendendo? Então, uns têm mais facilidade de entender o recado e se modificar. Outros, ainda muito materializado, têm mais dificuldade de se desprender das coisas físicas. Gente, uma particular, eu amo a minha coleção de DVD. E tá lá. E o meu aparelho de DVD ainda funciona. Tá bonito, entendeu? Tá lá bonitinho na estante lá. Mas se eu chegar hoje em casa, tá tudo em ordem. Certo? Se eu chegar hoje em casa, tiver tudo bagunçado, fora do lugar, eu não vou esquentar a cabeça. Entendeu? Eu vou e arrumo de novo. Entendeu? Ou também, se não der tempo, não arrumo, fica bagunçado. Por quê? Aquilo ali, eu gosto muito. É meu hobby, mas não é mais importante do que eu. Vocês estão entendendo? Assim como tem outras pessoas que são apegadas a outras coisas. A outras coisas materiais. A outros tipos de vício. E que tem dificuldade em largar. Porque já está muito tempo acostumado naquilo ali. Quem sabe 1, 2, 3, 4, 5 encarnações fazendo a mesma coisa sempre. Tudo bem? Com relação a essa explicação? Tá. A afirmativa sair de madrugada a assalariar trabalhadores para a vinha indica o dinamismo no trabalho do bem, caracterizado por ser diligente e produtivo e que se começa cedo. A evolução espiritual nossa é uma meta, definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente.
desde quando ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente. Por falar em princípio inteligente, cadê ele? Já saiu. Ele é um princípio inteligente. Ele não consegue trabalhar dentro dele ainda a moralidade. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele ainda não tem esse raciocínio ainda formado dentro dele. Mas nós já temos. Nós já nos humanizamos. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, nessas idas e vindas para o mundo espiritual? Trabalhando a nossa moralidade. É entender o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que não é. Vem cá, ó, o princípio inteligente. Aí ele aí, ó. Aí, viu? Ele seria o princípio inteligente. Ele ainda não é espírito. É princípio inteligente. Ele está em vias de regra de se transformar e que não vai ser nesse planeta. Ele vai sair daqui quando esse princípio inteligente chegar no final do ciclo aqui na Terra, de princípio inteligente. Tem uma literatura aí, agora não guardo, em que eles são levados, tem um ambiente, um determinado orbe, e vários outros também tem, em que eles são tratados de forma diferente de que nós tratamos. Eles já estão em outros tipos de corpos. E tem mais facilidade de começar a intercambiar com outros espíritos mais evoluídos. Aí quando já começa a entrar no processo de humanização, aí são pegados lá. Para onde é que eles vão? Os mundos primitivos, aonde existem as primeiras encarnações como seres humanos, assim como ocorreu aqui na Terra. Tudo bem? Já falei. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Ou seja, constância, desinteresse, boa vontade e esforço. Tá. Os bons trabalhadores se distinguem por esses característicos. Tá bom? O mercenário, ele trabalha pelo dinheiro. O operário trabalha pelo amor. Ele tem prazer de fazer aquilo. Ele vê aquilo se produzir. Né? É igual você cuidar de uma planta. Nasce uma folhinha, nasce outra, e vai, daqui a pouco tem um cachinho de flor, e vai e tal, e tem outro galinho e tal. Então você brinca e você conversa com ela. Você ama aquilo que faz, você gosta, você dá carinho, você dá atenção. Né? É igual esse cidadão aí, ó. Safado ele, ó. Malandro, tá vendo? Né, cidadão? O texto evangélico esclarece que o pagamento ajustado para os trabalhadores foi de dinheiro por dia. A gerência divina ajusta o trabalho ao nível de conscientização e de entendimento do obreiro. Vou explicar. Então, nesse contexto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer para a vinha. Sendo assim, o Pai Celestial, dono da vinha, disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde este deve atuar e também a forma e o valor da remuneração. O filho, ou o trabalhador, por outro lado, recebe essa oportunidade para progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. Fica aí, cai não. Cada um de nós estamos num degrau evolutivo. Temos determinados tipos de compreensões em algumas coisas e outras não. Por isso que nós necessitamos viver coletivamente, para a gente poder ir trabalhando esses conhecimentos. É o que ele fala aqui, ó.
Ajuste o trabalho ao nível de consciência e entendimento do obreiro. Não tem a história da cruz? Cada um carrega a sua cruz? Não tem? Como é que foi? Foi ele que falou? Jesus falou? Jesus chega para um homem e fala assim, vá, venda tudo que tem e me segue. Aí o cara fala assim, isso não é para mim não, está muito pesado. Então, esse é aquele que é muito preso às coisas. Não é vender tudo que tem e ficar pelado igual o primo de Jesus lá, o João Batista, não. Né? Que largou tudo. Não é fazer igual o Francisco de Assis também, não. Entendeu? É você disponibilizar aquilo que está sobrando, filho. Entendeu? Divide, troca, sei lá, faz qualquer coisa. Né? Então, nesse ponto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer. Tem um que tem sensibilidade para conversar. Tem um que tem sensibilidade para ficar aqui na frente. Tem outro que não. Né? Tem um que sabe varrer perfeitamente, o outro não sabe. Como a gente estava conversando ali fora, né? Tem aquele que consegue ser médico e abrir a barriga do outro. Eu só de ver sangue já fico nervoso. Gente, tem um trabalho excelente lá no Rio de Janeiro, no Hospital do Câncer, lá na Praça da Cruz Vermelha. É um hospital para criança. Então lá eles desenvolvem um trabalho, né? Já uns anos atrás já desenvolvem um trabalho, né? Que vai um grupo de pessoas lá e passa um dia com aquelas crianças, né? Tira a atenção delas do tratamento, despluga elas. Eles falam que aquela noite, naquela enfermaria que é feito esse trabalho, é uma paz celestial, entendeu? Devido ao trabalho que foi desenvolvido com as crianças e que elas se desplugaram do tratamento em que elas estão sendo submetidas. Eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho condições. Já tentei fazer visita em presídio, mas eu também não aguento. Ou seja, ainda não é para mim. Um dia, quem sabe, vou conseguir. Mas eu preciso que constância, esforço, eu tenho que perseguir. Eu tenho que tentar. Eu tenho, sabendo essa carência minha, eu tenho que buscar essa meta, esse trabalho. Se eu não sei pintar, eu tenho que aprender a pintar. Como é que eu, no mundo espiritual, sendo mentor de um espírito que vai ser pintor naquela encarnação, como é que eu vou orientar ele a pintar se eu, que sou o espírito protetor dele, não sei fazer isso? Né? Com certeza, aquele que está do meu lado aqui, ele sabe fazer aquilo que eu estou aprendendo e muito mais, para ele poder estar me orientando. Não é verdade? Então, o trabalho, o local onde a gente está sendo colocado, a família, grupo de amigos, tipo de trabalho, profissão, é de acordo com a nossa necessidade para o nosso aprendizado. Elas não aparecem por acaso. Aquela cruz, vou voltar ao lance da cruz, que você carrega, ela tem o tamanho e o peso para você seguir nessa encarnação. Ela não é nem maior nem menor, nem mais nem menos pesada. Ela é certinha para você. Porque o trabalho que nos é dado, o esforço que nos é pedido, está dentro das nossas capacidades. Mas como a gente tem mania de reclamar, a gente acha que a gente não é capaz de fazer. Mas se foi dada a oportunidade, tenta. É claro que ninguém consegue acertar de primeira. Mas na constância, você acaba aprendendo e fazendo. É assim que a gente vai o quê? Se transformando. É assim que a gente vai saindo da animalidade, né? Porque nós ainda somos animais devido à brutalidade com que a gente trabalha as nossas atitudes, né? Para ir para a angelitude. Um dia a gente vai estar num local que a gente não precisa mais encarnar e que a gente vai estar tomando conta de um rebanho inteiro. Né? Aí você vê assim, ó, ele está querendo me enrolar. Tudo aquilo que ele está fazendo, o que ele fez, está fazendo e vai fazer, eu já fiz e eu sei o resultado que vai dar, porque eu já passei por isso.
É assim que nossos amiguinhos espirituais pensam e agem e trabalham com a gente. Ah lá, já vai errar de novo. Porque eles sabem das nossas intenções. Entendeu? Mas o que eles fazem? Por mais que eles nos orientem, dê intuição para a gente, buzine no nosso ouvido, é respeitado o nosso livre-arbítrio. É respeitado o nosso livre-arbítrio. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui. Tem um pênalti, rapaz. Esse troço barulhento, cara. Tem um latente de casa lá, ele botou um cano de descarga na danada daquela... Não sei como é que é o nome daquilo, não sei se é motocicleta, não sei o que é, cara. Ele lá embaixo na estrada, eu chuto o barulho cá em cima. Aí vai umas 3, 4 vezes, para lá e para cá, vai para cá. No dia que tiver um filho recém-nascido, entendeu? Tiver uma pessoa de idosa dentro de casa, que eu preciso descansar, ele vai, cara, eu fazia muita besteira, né? Porque, gente, ele lá na estrada, 100 metros de distância, 200 metros de distância, chega a estremecer a janela da casa. Aquela barulheira danada. Ele é um gênio. Oi? Anos de engenharia mecânica, engenheiro japonês, para fazer um cano e vai lá e menos de um mês. E o cara na corta aí no guidão, para poder ficar mais estreitinho, para perder a estabilidade. E o pior de todos são aqueles que carregam uma maletinha nas costas, que tá que fome e iFood, cara. Aquele quando ele passa por você, você só vê a maleta, porque está tudo apagado, não tem lanterna, não tem nada. De noite, então, você não vê. Sorte que ele é colorido, né? Aí a gente consegue enxergar. Mas vamos lá. Tá. Nessa parábola, o que a gente pode depreender não faz questão a quantidade de trabalho, mas sim a qualidade e ainda mais a permanência do obreiro até o fim. Então, quando nos é dada a oportunidade, a gente de cara, a gente desiste quando vier a dificuldade ou a gente persiste? Vai até em frente. Vai, continua. Acabou o asfalto, agora é barro. Acabou o barro, agora é essa pedregulho. Acabou o pedregulho, agora é capim, é mata. Você tem que ir em frente. Não importa, tem que passar os obstáculos. Lá do outro lado está a nossa recompensa. Mas qual é? Cada um tem a sua. Você não está procurando a sua? Você não está procurando a sua? Então, filho, vamos lá, continua. Né? Oi, filho. Tem uma história do Chico a respeito do cachorro. Você sabe a história do cachorro? Né? Que sempre... É igual assim, o cachorro entrava e ficava. Acabava o estudo, a palestra e ele ia embora. No outro dia, na outra semana, pá, ia embora. Até que chegou um dos trabalhadores da casa lá e começou a botar o cachorro para fora. Não, deixa ele aí. Uma Chico, ele atrapalha aqui, fica latindo, sei o que tem. Vem cá, vou te contar o que está acontecendo. Os donos dele estão com um probleminha lá. Só que eles não vêm aqui. Eles não vão na igreja, eles não fazem isso, fazem aquilo outro. Ele leva, impregnado no pelo dele, né, as vibrações do ambiente, leva até aquele ninho onde eles moram. E com isso vai o quê? Suavizando aqueles espíritos, vai começar a ter um entendimento dentro deles. É como se recebendo um passe aqui, ele leva esse passe. É o iFood, né? Vai levar lá e pá, lá para casa lá, entendeu? Ele leva. Então, deixa o cachorro aí, esquenta não. Só não faz xixi, tá? Tem um monte de pneu lá fora. No Fiesta Branco, não. No Onix você pode, no Fiesta Branco, não. Tá bom? Vamos lá. Tá. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que aqueles que chegaram na terceira, na nona, na 10ª hora. Tá? Os que chegaram por último, se tivesse sido chamado lá na frente no começo, é o que ele explica aqui, teriam feito, sem dúvida, 4,
5 vezes mais do que fizeram somente em 1 hora. Daí a lembrança do proprietário em pagar primeiramente os que fizeram melhor o serviço, para depois os últimos que levaram mais tempo. A tarefa é a mesma. Qual é a tarefa? Sermos perfeitos. Uns demoram mais tempo para fazer essa caminhada. Outros levam menos tempo. Uns levam mais tempo, 12 horas, 9 horas, 6 horas, 3 horas. Outros levam menos tempo, 1 hora. O resultado é o mesmo. Aquele que fez em 1 hora fez o mesmo trabalho, com a mesma qualidade, a mesma intensidade, que aquele que levou 12 horas, 9 horas, para executar o mesmo trabalho e deixar nas mesmas condições. Para uns é mais fácil, não é mais fácil. Devido ao esforço, a aplicação desenvolve mais rápido aquela aptidão. Outros vão mais devagar. Mas no final, como ele fala aqui, o dinheiro que é trabalhado... Ô, jovem, quer bugalho, filho. Eu estou falando. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Calma. Beleza? Uns têm mais facilidade de fazer todo o serviço. Então, leva menos tempo. Outros precisam de mais tempo para fazer a mesma coisa. No final, foi tratado o quê? Um dinheiro pelo dia. A recompensa é a mesma. Qual é a recompensa, gente? Sermos perfeitos. Um leva mais tempo para se desvencilhar das suas mazelas, dos seus deslizes, dos seus defeitos. Outros têm mais facilidade de entender como é que é o processo e mais rapidamente se solta, se desvencilha daquilo e vai arranjar outro, mas também solta até que fica perfeito. Vocês estão entendendo como é que é? Uns são mais teimosos, outros não. Uns são mais egoístas, outros não. Às vezes lá atrás, né? O modo como ele percebeu e interpretou as provas do dia a dia dele, ele assimilou mais rápido e conseguiu se modificar. Outros, devido ao excesso de orgulho, egoísmo, e etc, 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 têm mais dificuldade de enxergar como é que é esse processo, como é que é esse aprendizado. Não dá o braço a torcer, não pede perdão, não agradece. Né? Hoje em dia, gente, eu estou agradecendo até as topadas que eu dou. Entendeu? Estou mesmo. Nossa Senhora, tá tudo bom demais. Até as coceiras que dá, picada de mosquito, não tá bom demais. Mas gente, adianta reclamar o leite derramado, adianta reclamar? Não, vai lá, enxuga lá e se não tiver leite, vai tomar café puro. Acabou. É dia que segue, é outro dia que vem. Se hoje eu não conseguir terminar a tarefa, amanhã eu reinicio e termino. Mas o que eu não posso é deixar pela metade. Senão eu vou ser esse trabalhador da vinha que comecei a trabalhar e desisto e vou embora. Quando é que eu vou ter uma outra oportunidade de ser chamado de novo para poder reiniciar o meu serviço? Quando é que eu vou ser merecedor dessa outra oportunidade? Já que eu desperdicei uma. E observe, as oportunidades elas aparecem, mas elas nunca vêm da mesma forma. A porta é cada vez mais estreita. Entendeu? Então, se você encontrar a porta, passa logo por ela, porque a outra é mais estreita ainda. A outra é mais estreita. Então, gente, bizu, isso é batata. Encontrou a porta, passa logo. Ah, não, vou na próxima. A outra é mais estreita ainda. Por quê? As oportunidades que nos são oferecidas, elas nunca vêm da mesma forma. É cada vez um pouquinho mais apertada. Porque no grau de consciência que nós já temos, de intelectualidade, de discernir entre o certo e o errado, das informações que a gente recebe, é muito. Só continua errando quem é muito preso ainda
como eu falei agora há pouco, nos seus deslizes, nos seus defeitos. Aí, tá vendo? Isso aqui é meu. Entendeu? Durmo, acordo com ele, não empresto, não dou. E se você olhar, ainda escondo ainda. Mas por quê? É o apego que nós temos às coisas. Não é verdade? Tudo isso passa. A única coisa que não passa é você. Você vai continuar. Esse sol vai se apagar. E você vai continuar. Oh, mas eu estou ferrado. Não está ferrado. Você vai ter outro plano, filho. Né? Você vai ter outro planeta, outra estrela. Um dia a gente vai comandar um planetinha, gente. Vamos sim. Eu fico pensando em Jesus. Tem uma paciência de Jó para poder ter esse bando de espíritos sob sua tutela. Não é verdade? Aí tá. Aí eu penso em Jesus, pô, Jesus é o governador geral do planetinha Terra. E o espírito que é gerente de Júpiter? Que dizem que é o up da constelação aqui do nosso sistema solar. Beleza. E o cara que está sentadinho lá no trono do Sol, que comanda todos esses planetinhas, é mais que Jesus. E Jesus mesmo falou, vós podereis fazer aquilo que eu faço e muito mais. E ele também, ainda está também em se aperfeiçoando, se lapidando. Ele não é o mais perfeito. E olha que ele só toma conta de um planetinha, hein? E a gente acha que ele é o cara. Para nós, realmente, ele é o cara. Mas ele ainda está num degrau evolutivo. Entendeu? Não estou não é menosprezando. Não estou diminuindo a capacidade dele. Mas para ver como é que nós também podemos estar lá e muito mais. Comecem a desenhar o tipo de planetinha que vocês querem tomar conta. Entendeu? Você vai ter árvore, você não vai ter. Você vai ter lua, você não vai ter. Quantas luas vão ter em volta? Você não vai ter lua nenhuma. Entendeu? Vocês sabiam que se a Terra não tivesse aquela lua ali orbitando ali, a gente não estaria aqui? Seria um ambiente totalmente árido, inóspito, tudo parado. Porque se hoje nós temos vento, se nós temos marés, né? Se a planta, as estações do ano, se a planta germina, se dá fruto na época certa, se não é, é devido à lua, gente. Esse movimento de gravitacional que ela vai e volta, que vai mexer nas marés, que faz as ondas, as correntes marítimas, que também tem as correntes de vento aí, que faz rodar tudo aí. Se não é essa lua aí, gente, isso aqui é uma pedra só e parada no espaço aí. Que tipo de espírito estariam aqui? Com certeza outros, mas não nessa forma que nós estamos aqui. Você está entendendo? Como é que tudo é muito perfeito e a gente não dá valor a isso? A gente tem que começar a entender como é que é esse mecanismo desse processo de aperfeiçoamento dos espíritos. Eles têm muito carinho em nos dar essa oportunidade. Esse tipo de corpo que eu estou usando aqui, essa ferramenta que eu estou usando aqui. Então, esses trabalhadores que estão sendo chamados a todo instante para trabalhar, é para trabalhar o quê? O seu interior. É para a gente trabalhar o que a gente tem dentro de nós. Né? A gente não nasceu perfeito. O mérito da perfeição é de cada um. Você tem que alcançar. Você tem que fazer. Né? Um outro erro também que é você dar de graça para o seu filho. Por exemplo, tem muito isso. Eu fui para a faculdade e dou um carro novinho para ele. Não, tem que dar. E toda nenhuma. Tem que ir de ônibus e a pé, vai na chuva, vai no sereno. Depois de começar a trabalhar, você compra. Você tem que dar valor. Mas a gente estraga dando de bandeja. Tudo que vem de graça, a gente vai de graça. Se você conquista, você dá valor. O seu primeiro salário,
O primeiro tênis que você compra com o seu dinheiro. Entendeu? Esse que começa a dar valor desde cedo. O cara o dono da Votorantim lá, o que faleceu, Hermílio de Moraes, não é isso? O filho dele se formou na faculdade e foi trabalhar com ele. Mas começou lá embaixo. Veio galgando. Porque tem que dar valor e saber o que cada um faz nesse mecanismo aqui. Para o dia, quando chegar aqui em cima, saber o que acontece lá dentro. Porque se eu chegar e pegar ele e botar do meu lado, ele não sabe como é que é os mecanismos lá da empresa. Você tem que crescer junto. Você tem que trabalhar dentro de você. Então você tem que plantar a sua plantinha. Você tem que escolher a terra certa, o ambiente certo onde você vai colocar ela, coloca água na quantidade certa. Se é uma vez por dia, se é uma vez por semana. Se pode ficar no sol, você tem que ficar na sombra. Você que tem que conhecer o tipo de planta que você quer cuidar, que você quer trabalhar. Então, esses somos nós. Tá? Somos nós. Tá? Os tipos de facilidade e dificuldade que a gente enfrenta é para nossa, é necessidade nossa e é para nossa evolução. É a gente entender aquilo, aprender com aquilo, para lá na frente poder trabalhar melhor. Parar de reclamar das coisas. Porque quanto mais reclama, mais acontece. Observa isso só. Não vou dizer que a gente vai, obrigado. Não tem que agradecer as pancadas que a gente leva. Mas a gente tem que entender e aprender com elas. Para não ficar levando pancada a vida toda. Tudo bem? Vamos lá. Daí. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e lhes paga o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Trata-se de uma ordenação divina referente ao acerto de contas para a aferição de resultados. A expressão aproximando-se à noite não quer dizer que foi o final de um dia, tá? Pode muito bem indicar o final de uma existência ou o final de um ciclo evolutivo. Tá? Percebe-se que nesse trabalho o Senhor não faz questão da quantidade trabalhada, mas sim da qualidade que foi empregada no trabalho que foi feito. Tá? E como eu falei agora há pouco, e ainda mais da permanência deste obreiro no trabalho. Lembra que eu falei agora há pouco? Você começa a fazer, você desiste no meio do caminho e vai embora? E quando é que essa oportunidade vai aparecer de novo? Você não sabe? Quem é que já andou de trem aí? Andou de trem? Aí você chega... Aí você chega na estação do trem lá, e pai, olha, pai, aqui. Aí senta lá e tal. Aí você olha o relógio, estou com tempo ainda. Aí vem o trem. Pega! Porque você não sabe se o outro vai chegar no mesmo horário. E se ele avariar lá na outra estação e ficar parado lá? Aí você chega atrasado. Não é verdade? Então, gente, quando a oportunidade aparece, abraça. Porque você não sabe quando é que vai vir a outra e de que forma virá a outra. O outro vem uma hora atrasado e é lotado assim, ó. Gente, tem uma vez que eu peguei um trem, gente, tá o banco aqui, eu quase caí em cima da pessoa com a mão na parede lá. Se eu tirasse o pé do chão, não conseguia botar. De tão... é por Deus do céu. O trem parava na estação, abria e não entrava mais gente. Eu não sei como é que conseguia entrar mais gente. Aí tá, agora não entra mais. Aí chega na outra estação, ele abria a porta. Aí saía 2, 3. Entrava 6, 7. Nossa senhora, beleza. Tá. Quando eu desci da estação, eu estava assim, andando assim, ó. Pô, fica uma hora e meia naquela posição, né? Mas então, gente, aproveita a oportunidade. Porque se eu não pego esse trem do jeito que eu peguei, talvez o outro não viesse no horário que eu precisava. E talvez já tivesse tão cheio ou mais do que
a oportunidade em que eu consegui entrar naquele. Tudo bem? Então vamos lá, para encerrar aqui, ó. Os indivíduos escolhidos são os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos que lhe foram oferecidos. Ou seja, aquele tipo de jornada que nos foi dada, para que a gente pudesse trabalhar o quê? A nossa lapidação, tá? Ao longo das suas sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas, nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora que terão direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o empregou. E que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Se por acaso no meio dessa caminhada eu me atrasar um pouquinho, que não seja por preguiça ou má vontade. Seja por uma necessidade iminente que apareceu, em que eu tive que me atrasar um pouco, mas depois eu prossegui. Constância, lembra? Constância, esforço. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada ele esperava resignado por aquela oportunidade, por aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Então, nós sempre estamos sendo chamados, sempre sendo chamados ao trabalho. A todo instante, gente. Nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe a oportunidade, mas às vezes é aquela oportunidade de você cumprimentar aquela pessoa que está atravessando a rua ali agora. O atendente do balcão lá da padaria. Né? Não se sabe como aquela pessoa está ali em pé te atendendo. E com um sorriso amarelo no rosto, tentando ser o mais simpático e educado possível. Mas por dentro aquela pessoa está desmoronando porque ela está cheia de problema em casa. Passou por um monte de problema naquela semana. Mas está ali, fazendo o que lhe compete. E às vezes, um sorriso seu, um bom dia de coração, modifica muito o restante da jornada de trabalho daquela pessoa naquele dia. O que é que me custou isso? Nada. Mas para aquela pessoa, faz uma grande diferença. Então, essas oportunidades pequenininhas que vai aparecendo no nosso dia a dia, é essas que a gente tem que aproveitar. Ah, não, vai vir uma grandona aqui agora, bonita. Não, gente, não espera essa grandona. Se você ficar esperando essa grandona, ela nunca vai aparecer. Comece a construir. Isso aqui, essa parede aqui. Ó. Quantos tijolos tem aqui? Os 200? Não foram colocados os 200 ao mesmo tempo. Foi um de cada vez. Mas depois ficou pronto, não ficou? Esses somos nós. Cada dia de serviço é uma nova jornada. São oportunidades que a gente tem que ir aproveitando e ser observadores para aproveitar cada detalhe do dia. O modo como você se alimenta, como você se veste, como você anda na rua, dirige seu carro, conversa com as pessoas, recebe as informações, passa as informações. Tente ser um pouquinho melhor a cada dia. Se eu sou varredor de rua, que eu seja o melhor varredor de rua naquele dia. Se eu sou um atendente de balcão, que eu seja o melhor atendente de balcão naquele dia. Entendeu? Qualquer coisa que eu faça, que eu seja o melhor naquele dia. Ainda mais se aquilo que eu faço, outras pessoas dependem daquilo que você faz. Eles possam receber com o maior carinho.
aquilo que você está fazendo. Isso é para cada um de nós. A gente se melhora, a gente se humaniza ainda mais. Se coloca no lugar daquela outra pessoa que está recebendo aquilo que você está oferecendo. Se coloca no lugar daquela pessoa que está recebendo aquilo que você está oferecendo. Hein? Não fazeis ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Então, dê o melhor de você. Não importa quem seja, quem aparece na sua frente, dê o melhor que você possa para ele. Às vezes, ele só quer 1 minuto da sua atenção. Ele só quer ouvir um bom dia de você. E não nos custa nada, gente. Não nos custa nada. Porque um dia, quando a gente precisar desse bom dia, desse ouvido, eles vão estar à nossa disposição. Porque se eu hoje não dou esse tempo para essa pessoa, se eu não dou esse bom dia, se eu não sou acostumado a fazer isso, quando eu precisar, vão estar à minha disposição. Mas eu não vou saber usufruir, porque eu não sei o que aquilo está me sendo oferecido, porque eu não estou acostumado a fazer aquilo. É igual a mão estendida. Estenda a sua mão, porque no dia que você precisar, você vai conseguir ver um monte de mão estendida para você. Então você vai saber qual é a função daquelas mãos. É poder te ajudar. Se eu não estou acostumado a ceder minha mão, a ajudar, quando eu ver aquelas mãos estendidas para mim, eu não vou saber para que serve, porque eu não sei fazer isso. Então, que a gente aprenda no nosso dia a dia com esses detalhezinhos. Tudo bem? Para que a gente possa ser um pouquinho melhor a cada dia. Melhor com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com o colega de trabalho. Porque a gente vive em comunidade. Nós somos seres sociais, a gente precisa disso. Não estou aqui para tocar o terror, entendeu? Mas é a necessidade que nós temos de estar sendo o melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Não é verdade? Que amanhã eu esteja melhor um pouquinho do que hoje. E que depois de amanhã, melhor do que amanhã. Porque hoje eu tenho certeza que eu estou tentando ser melhor daquilo que eu fui ontem. E que as oportunidades que estão aparecendo aqui hoje, talvez nós desperdicemos como eu desperdicei ontem. Tudo bem? Porque não é porque eu estou falando aqui que eu aproveito tudo, não. Ó, já passa um monte também, gente. Entendeu? Uma pergunta? Uma colocação? A cabeça de vocês está esquentando muito? Ouvido? Falei muito? Entendeu? Mas é isso mesmo, a gente tem essa necessidade, gente. Gente, tem um tal de um celular aí que ninguém mais conversa com ninguém. A molecada hoje não sabe o que é bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, com licença, por favor. Eles não sabem mais o que é isso, não. Mano. Porque só veio um celular. Isso aí passa por cima de você de qualquer jeito. Tá nem aí. Que geração vai ser essa? Aqueles que estão atutelados em nós. Se nós os orientarmos bem, esses lá na frente, daqui a 10, 15 anos, vão estar légua de distância na frente desses outros que só conseguem enxergar a telinha do celular. Isso é uma prisão, gente. Tem muita coisa boa ali, mas também tem muita porcaria, entendeu? Beleza? Só um desabafo, só porque o que eu passo e vejo por aí, nossa, né? Não sei se eu consigo pular por cima de buraco, não sei o que acontece. Gente, o anjo de guarda dele carrega assim, porque em vez se vem carro, se não vê, se é ônibus, se é caminhão, se tem precipício, se tem ponte, né? E vai. Consegue chegar em casa. Mas o anjo de guarda aí fala assim, nossa senhora, hoje foi dureza, hein? Aí o outro chega e fala assim, espera para ver amanhã, vai ser pior ainda. Né? Mas é. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Uma boa noite para vocês. Tá bom?